Oi, gente! Gratidão e alegria, prazer estar aqui no nosso Espelho Mágico. E o episódio de hoje traz aí uma informação muito importante. O mercado de trabalho, as transformações trabalhistas não param. Desde a pandemia, muitas novidades. Para trazer dicas jurídicas, conversar com vocês, hoje o meu entrevistado é para lá de especial, Dr. Juan Carvalho. Ele que é advogado e especialista em direito do trabalho. Oi, doutor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Um privilégio estar aqui com você na TV Sim, conversando a respeito desses temas para esclarecer todas as dúvidas de quem acompanha a gente no Instagram, quem te acompanha no rádio, e a gente vai esclarecer todas elas hoje. O doutor Juan, gente, que é o nosso parceiro do Fala Comigo pela Rádio Itatiaia, semanalmente está lá respondendo as dúvidas dos ouvintes internautas. Convidei o doutor Juan para o Espelho Mágico, por quê? Somente durante a pandemia, mais de 7 milhões de brasileiros trabalharam aí, né, pelo que? Home office. E de lá para cá, a legislação já mudou, não é isso, doutor? Patrícia, então, o home office ele foi implantado nessa questão toda da pandemia que teve em 2020 e nunca teve uma legislação específica sobre o home office. Então, a legislação ela depende muito do bom senso da empresa e do empregado. Então, assim, é como se fosse compartilhada essa responsabilidade deles. E tem vários aspectos que tem que ser levado em consideração. E esse número hoje em dia, Patrícia, em relação ao home office, ele vem diminuindo, apesar de ter muita gente ainda trabalhando em home office, uma vez que as empresas estão vendo que o trabalho presencial, onde tem aquela troca de informações entre os colegas de trabalho, ele é mais produtivo do que, às vezes, o 100% home office. A produtividade presencial é muito maior, doutor? Exatamente. Grandes empresas, assim, referência, elas estão trazendo os empregados novamente para dentro da empresa, embora tenha muita resistência de todos esses empregados que acostumaram a ficar em casa, a trabalhar no lar, ter a sua rotina ali sem aquele trânsito intenso de todos os dias. Então, eles têm muita resistência em relação a isso, mas as empresas vêm, às vezes, tirando até bonificações para incentivar que eles voltem para o ambiente de trabalho. Muitos ganharam em qualidade de vida, não é mesmo? Porque aí você tira o tempo do trânsito, o almoço é dentro de casa, mas é aquela situação, né? Qual que foi a lei que instituiu o teletrabalho, doutor? O teletrabalho, ele tem algumas normas específicas na CLT, mas como mencionado, não existe nenhum capítulo da CLT específico sobre o tema. Então, as questões de ergonomia, as questões relacionadas a quem vai fornecer o equipamento, isso tudo tem que ser compartilhado. A empresa fornece uma parte, o empregado, por sua vez, tem que ter um ambiente na sua casa onde seja possível Compatível, né? compatível com o home office, a internet, o empregador que tem que pagar ou ratear com o empregado, a questão da ergonomia também, o empregador ele precisa comprar móveis adequados para que o empregado se sinta ali confortável durante o dia. Ô, doutor, nós tivemos uma reforma do trabalho, uma reforma trabalhista no ano de 2017. E tivemos aí 17 artigos que foram alterados a fim de fomentar o trabalho, diminuir o desemprego, tudo isso para poder, assim, incentivar o trabalhador a ter um emprego fixo. Mas hoje o que nós vemos diariamente é o quê? Anúncio de vagas, as pessoas não querem ter um emprego fixo, não querem estar presas ali num tempo ideal. Como que têm sido essas decisões judiciais? Patrícia, essa questão é muito importante, porque as pessoas elas querem muita flexibilidade, mas às vezes não querem grandes responsabilidades. Então, as decisões relacionadas à questão do Uber, por exemplo, essas decisões, tem juízes que têm entendido que existe o vínculo empregatício entre a plataforma e o motorista, tem decisões contrárias e o TST reconheceu o vínculo empregatício. E o que a gente tem nesse momento é o STF, toda essa sistemática repercussão geral, e ele vai dar uma decisão que vai valer para todos os processos.
todos os processos trabalhistas. E até hoje a gente não teve essa decisão. Então, essa decisão, se haverá vínculo empregatício entre essas novas formas de trabalho, ainda não saiu e a gente não tem uma resposta sobre isso. O que tem é que muitas discussões em torno da matéria. Então, o senhor disse um ponto muito importante de uma categoria extremamente importante, que são os motoristas por aplicativo. O que seria essa uberização? A uberização, Patrícia, todos esses motoristas que fazem transporte de aplicativo na Uber, na 99, até os motoristas dos aplicativos de iFood, eles fazem a inscrição na plataforma e eles trabalham autônomo, entre aspas, né? E aí os advogados vêm identificando os requisitos da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação. Nada tem a ver com a fraude da pejotização, que é um tema diferente, e o ministro Gilmar Mendes deixou bem claro em relação a isso, mas tem a discussão em torno do reconhecimento do vínculo empregatício, se eles são de fato autônomos ou não. E muitos tribunais têm reconhecido o vínculo empregatício e o TST também, como mencionado anteriormente. Para a empresa que gerencia aí os aplicativos, a gente fala uberização porque a Uber é a mais conhecida, né? Mas para aí a empresa que gerencia esses motoristas, fica muito tranquilo, né? Por quê? Porque o carro, na verdade, é do motorista, é do condutor. Ou ele aluga ou ele que paga por isso, não é isso? A empresa não tem nenhuma responsabilidade com relação à hora extra, não existe isso. E aí eu quero saber quais são os pedidos mais pleiteados na justiça por esses motoristas? Então, os principais pedidos são o reconhecimento do vínculo empregatício, as horas extras, que são aquela jornada extensa, e todos os direitos trabalhistas. Aviso prévio, saldo de salário, férias, 13º, dentre outros direitos trabalhistas da relação empregatícia de emprego normal, vamos dizer assim, regida pela CLT. Ele tendo o reconhecimento do vínculo empregatício, por consectário, ele vai ter direito a todas aquelas verbas previstas na CLT. Ô, doutor Juan, nós abrimos uma caixinha no Instagram, nossa produtora Natália Ferreira colocou lá e aí vieram várias perguntas. A Estefânia é daqui de BH, do bairro Nova Suíça, e ela pergunta: qual é a diferença do trabalhador autônomo verdadeiro e do falso autônomo? A principal diferença, Patrícia, é que o autônomo, na prática, ele presta serviço para quem ele quiser, a hora que ele quiser e de formas variadas. Ele pode ir num dia, pode não ir no outro, e etc. Agora, aquele empregado que não tenha carteira de trabalho registrada, mas que tem horário para chegar, tem subordinação, que é um dos principais aspectos que todos os juízes olham, a subordinação e aquela questão ali da não eventualidade. Ele não pode se fazer substituir por outro prestador, ele não pode ir trabalhar em outra empresa se ele quiser, ele tem que ir naquela. Então, ele fica vinculado àquela empresa. E se tiver presente esses requisitos que eu mencionei, ele vai sim ser considerado um empregado e não um autônomo. Olha, essa pejotização muito falada, como é que está isso nos tribunais? Quem tem direito, quem não tem? Explica isso melhor para o nosso seguidor. A pejotização nada mais é do que um contrato de relação civil entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, onde essa pessoa física aceita trabalhar mediante a criação de um CNPJ e trabalha para uma empresa. E ela tem esses requisitos da relação de emprego, que é a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação. E dentro disso, ela é um empregado, só que para não recolher todos os custos dessa relação empregatícia, essa empregatícia de emprego normal, vamos dizer assim, a empresa faz isso para diminuir os custos oriundos daquela contratação. Muitas das vezes esse PJ ele tem um salário maior, mas lá na frente, no final, ele vai ter um prejuízo muito grande nos seus recolhimentos do FGTS, no recolhimento previdenciário e etc. Então, isso, só um momento, para a aposentadoria, doutor, isso é assim, uma falácia, né? Exatamente. Porque ele vai ali durante o tempo todo recolhendo pequenos impostos, tendo um salário muito menor na carteira,
né? Exatamente. E assim, fazendo a sua comissão. Tem uns que vêm com o PJ, tem a nota fiscal, emite a nota fiscal, mas para desobrigar a empresa, que é ali a sua responsável legal trabalhista, é correto? Exatamente. Nesse caso, eles colocam isso justamente para fraudar as regras da legislação. E isso para a aposentadoria, se a pessoa que trabalha dessa forma não tem a disciplina de fazer os recolhimentos previdenciários, de fazer um planejamento, ela vai ter uma aposentadoria que não vai ser compatível com os ganhos que ela tinha na época que ela estava na ativa. E isso pode trazer, às vezes, um desequilíbrio muito grande quando ela se aposentar. Então, diante de toda essa sistemática, o STF, como teve muitas reclamações no STF a respeito do tema, acabou que o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações. Estão suspensas? Estão suspensas todas as ações em que se discute a fraude, que é diferente da questão do reconhecimento de vínculo empregatício puro e simples, que a gente falou aqui do autônomo. Toda vez que tiver um contrato de relação civil entre as partes, aí essa discussão vai para o lado da fraude, e aí ela está suspensa. Então, essa é a principal diferença que tem entre a questão do reconhecimento do vínculo do autônomo e do PJ. A gente vai ter que identificar se tem ali contornos de fraude ou não. Olha só, o Gilberto é o nosso ouvinte, internauta, tá sempre o nosso seguidor querido, lá em Curvelo. Alô, Curvelo, um abraço para a turma toda. Ele mandou na nossa caixinha aqui. Ele pergunta o seguinte: o trabalhador PJ, ele pode recorrer à Justiça do Trabalho? Pode sim, Patrícia. E tem uma questão muito importante que vários colegas já vêm fazendo, que é ingressar com a reclamação trabalhista, discutindo esse reconhecimento do vínculo na justiça comum. Aí você vai me falar assim, Juan, mas na justiça comum, não é na justiça do trabalho? Aí tem uma questão muito importante. Alguns temas relacionados ao direito do trabalho, eles podem ser discutidos sim na justiça comum de algumas pessoas específicas. E na justiça comum, eles não afetaram essa matéria. Muita gente falando que a competência para julgar essa matéria seria da justiça comum. Então tem alguns advogados trabalhistas que já estão ingressando com essas ações na justiça comum, haja vista que na Justiça do Trabalho elas estão suspensas. E na Justiça Comum ele está caminhando normalmente. Está tendo trâmite legal. Exatamente. Olha, tem outra pergunta aqui, dessa vez o Emerson, ele é de Nova Lima, ele pergunta: quais são os riscos da pejotização para o trabalhador? Patrícia, então, como a gente mencionou, os riscos da pejotização são a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, a ausência do recolhimento do FGTS, a ausência de férias, a ausência dos direitos trabalhistas. A pessoa, se ela não paga ali o seu INSS, ela não está segurada pelo regime geral de previdência. O que seria o regime geral de previdência? O nosso famoso INSS, né, gente? Que é esse regime geral, se ela sofreu algum acidente... Tem gente que acha que o INSS, doutor Juan, é só para a aposentadoria. Isso não é verdade. Se a pessoa sofre um acidente de trabalho ou sai durante a gestação, né, licença maternidade, não é isso? É um benefício previdenciário. Os benefícios do INSS, eles são divididos em duas partes, né? Os benefícios programáveis, que você se programa, que é a aposentadoria, às vezes a licença maternidade, e os benefícios que não são programáveis, auxílio acidente, auxílio doença acidentário, a licença maternidade, ela entra também nesse aspecto. Então, a pessoa está ali resguardada dos riscos sociais, porque a gente pode a qualquer momento sofrer uma situação que a gente fica impossibilitado de trabalhar, e aí a pessoa que não paga o INSS, às vezes está como PJ, às vezes com um salário mais alto, ela não vai ter essa segurança. Olha, dessa vez a dúvida vem lá de Nova Lima, é da Kátia. Ela pergunta sobre a questão da rescisão do contrato de trabalho. Ela fala o seguinte: com a reforma trabalhista, um ponto positivo foram as saídas consensuais. Como que se processa isso, doutor, sem ser reduzida a questão da fraude trabalhista? Tem a questão que a gente pode entrar de comum acordo na justiça para poder fazer essa rescisão, de forma que o empregado ele recebe metade de todos os direitos dele, é uma forma de resolução consensual, e uma forma de acordo extrajudicial,
a partir do momento que as partes consigam conversar a respeito do tema, elas fazem uma petição de comum acordo, tem que ser advogados separados, o reclamante com um advogado, o empregado, e o empregador com outro advogado, e eles fazem aquela composição e homologam na justiça para não ter aquela famosa lide simulada que existia muito na Justiça do Trabalho. Existe nesse ponto aí uma liberdade contratual, não é isso? Exatamente. Todas essas inovações foram trazidas com a reforma trabalhista. Vamos passar agora para a contribuição sindical. Doutor Juan, como é que está essa situação da contribuição sindical? Isso hoje em dia, o trabalhador ele pode escolher ou não se ele quer realmente contribuir para o sindicato? Hoje em dia, ele pode escolher sim, Patrícia. Só que alguns sindicatos, o que eles fazem? Eles colocam uma regra, se a pessoa não pedir até determinada data por escrito e à mão a retirada daquela contribuição, ela continua sendo retirada essa contribuição anual, que é essa contribuição obrigatória. E tem aquelas contribuições que o empregado escolhe por si só, né? Que ele vai e se filia ao sindicato e paga aquela assistência. Olha, dessa vez a pergunta vem da minha terra, de Sabará. A Rosilane pergunta: qual a diferença entre o contrato por tempo determinado e aquele contrato por tempo indeterminado? O contrato por prazo determinado, ele tem data certa para acabar. Então, ele não tem aviso prévio, não tem alguns direitos que tem no contrato por prazo indeterminado. E uma dica muito importante, o contrato de trabalho por tempo determinado, ele só pode ser prorrogado uma única vez. Todo mundo sabe daquela questão que o contrato por tempo determinado só pode ter 90 dias, mas o empregador ele pode fracionar em 45, 45, 60, 30, mas ele nunca pode prorrogar mais de uma vez sob pena de já ser considerado indeterminado aquele contrato de trabalho. Olha, dessa vez a dúvida vem de Mariana. Um abraço para a turma em Mariana. O Cleverson tá mandando aqui, trabalha na mineração. E ele trabalha 12 por 24. Ele folga 12 horas e trabalha direto, né? Dentro da mineração. Ele quer saber como podem ser computadas aí as suas horas extras. Olha, no caso dele, que trabalha nesse regime, ele não pode fazer hora extra. Se ele fizer hora extra, esse regime é totalmente descaracterizado e, em razão disso, ele tem direito a todas as horas extras durante todo o período do contrato de trabalho. Então, assim, nesse caso, ele não pode fazer hora extra, porque senão ele acaba... a empresa, se fizer com que ele faça hora extra, ele tem direito às horas extras de todo o período que ele trabalhou. Olha, tem mais dúvidas aqui para quem trabalha na mineração, viu? O Gilberto, dessa vez, ele está perguntando, trabalha em Itabira, quer saber sobre a questão de proteção, os EPIs, e ele quer saber se também tem direito à hora extra. Ele é relacionado ao EPI, EPI é o quê? EPI é equipamento de proteção individual. É obrigatório. Obrigatório. A empresa ela tem que fornecer e um EPI de qualidade, que a gente chama que com o CA, com certificado de aprovação. Se o CA tiver vencido ou não tiver aprovado, esse EPI não tem qualidade, não tem validade nenhuma. E relacionado às horas extras, se ele trabalha em regime normal e faz a jornada além do horário combinado, ele tem direito sim a todas as horas extras. Olha só, a Débora, um abraço para ela, mora lá em Itabira, também quer saber sobre mineração. Ela pergunta em locais insalubres, a gente tem direito aí a um adicional? Sim, Patrícia. O adicional de salubridade, ele é devido na proporção de 10, 20, 40, mínimo, médio e máximo, dependendo do agente biológico que a pessoa tem contato. Então, verificando através da perícia de insalubridade que a pessoa tem contato com aquele determinado agente insalubre, aquela questão específica, ela tem direito sim ao recebimento desse adicional. Ô, doutor Juan, que ping-pong danado, hein? Sim. Muitas perguntas por aqui, nós agradecemos a vocês, podem ir comentando aí também no nosso YouTube, mandar para o nosso Instagram, e até mesmo, gente, o Instagram do doutor Juan tá aí na sua tela, é o @... UEC
advogados. Podem mandar para lá no direct que ele responde tudo. Você tem uma atuação muito boa, né? Pelo Exatamente, a direct. gente responde todas as dúvidas de todos os seguidores que mandam mensagem para a gente e qualquer coisa que precisar, só mandar mensagem para a gente. Doutor Juan, mas agora a pergunta é minha. Quais são os setores aí que o senhor acha que se beneficiaram e os que mais se prejudicaram com a reforma do trabalho? Olha, Patrícia, inicialmente a reforma trabalhista ela trouxe muitas mudanças que assustaram os empregados que queriam ingressar com alguma reclamação trabalhista, que queriam recorrer à justiça. Mas, por outro lado, ele privilegiou os bons advogados que identificam o pedido ali corretamente, que pedem realmente o que tem direito. Porque antigamente na Justiça do Trabalho, você fazia pedidos de A a Z, e se o empregado não ganhasse nada, não tinha prejuízo nenhum. E com a reforma trabalhista, ela trouxe a questão dos honorários de sucumbência, o que assustou principalmente os altos empregados, o bancário, o diretor, o gerente geral mesmo, que tinha altos salários, ele não poderia ingressar na Justiça do Trabalho. Porque Ficava com receio, né? de ter que pagar de 5% a 10% de honorários de sucumbência se perdesse algum pedido. Isso restringiu um pouco. Isso restringiu um pouco. No início da reforma, as reclamações trabalhistas caíram um pouco. E depois, vários temas foram declarados inconstitucionais pelo STF e, em razão disso, tudo voltou ao normal. Mas o principal setor que foi beneficiado com isso, na minha visão, foi o setor principalmente de banco, né, de banco, os bancários? Os bancários, as empresas, né? Os bancos foram muito beneficiados com essa reforma, trouxe muitas coisas, porque o bancário geralmente é aquelas ações bem altas e etc. E eles ficaram com receio de ingressar na Justiça do Trabalho. E setores assim de grandes empregados mesmo. Foi mais essa questão dos honorários que assustou inicialmente as pessoas de ingressarem. Mas, no geral, tudo eu brinco que tudo voltou ao normal, né? Porque a Justiça do Trabalho sempre foi muito boa. Atuante, mais rápida, exatamente. célere. A gente tinha muitos aventureiros também, né, doutor? Exatamente. Tinham trabalhadores, assim, é claro que é a mínimo possível, mas que ingressavam na justiça, ficavam numa empresa ali 6, 7 meses, saíam e ingressavam na justiça. Entrava contra outra. Isso diminuiu? Isso diminuiu bastante. Agora as ações, elas são, às vezes, são melhores e o advogado tem que identificar realmente se a pessoa tem aquele direito, ao invés de entrar simplesmente com vários pedidos e ver o que vai colar ou não. Porque essa assimetria no mercado de trabalho sempre vai existir, que é essa desigualdade entre o empregado e o empregador. O empregado sempre é o hipossuficiente, né? E aí o que eu percebo que muitas vezes as empresas têm tentado aí, por conta dos impostos, também da saúde financeira, têm tentado julgar responsabilidade para o trabalhador. Eu estou enganada? Não, exatamente. Principalmente com essa questão da pejotização, do MEI e etc. E isso também é um fenômeno que vem acontecendo em razão de todo mundo querer muita flexibilidade. As pessoas hoje em dia, elas não querem aquele emprego que ela fica ali 8 horas formal, por dia. O tempo todo. Então, assim, tem muitas essas questões acontecendo, mas eu acho que é em razão dessa transformação do mercado de trabalho também. Vamos humanizar o nosso podcast. O senhor tem aí alguma história, algum caso verídico, mantendo aí a identificação em sigilo, né, das pessoas envolvidas? Sim, Patrícia, ontem mesmo atendemos no escritório uma pessoa de um caso de pejotização, um salário bem alto, com a nomenclatura de gerente, não recebia as suas horas extras, não recebia todas as suas parcelas, e nós vamos ingressar com uma reclamação trabalhista, provavelmente na Justiça Comum, por causa da questão da suspensão da trabalhista, e pedir o reconhecimento do vínculo empregatício. E essa ação dele, considerando os últimos 5 anos, pelo salário que ele recebia, vai ser uma ação bem considerável, de um valor bem vultuoso do escritório. Empregado com cargo de confiança como gerente, tem direito aí às horas extras, doutor? Excelente pergunta, Patrícia. O empregado que tem cargo de confiança, nós vamos precisar analisar na prática o que ele realmente faz. Se ele é aquele empregado que pode demitir, contratar,
aplicar advertência, transferir empregado, ter aquela atividade sem a ingerência do dono ou do diretor que esteja acima dele, ele é considerado um funcionário de cargo de gestão. Agora, se ele tem a nomenclatura de gerente e tudo ele precisa pedir benção, vamos dizer assim, para o dono da empresa ou para o seu superior, ele não é cargo de confiança. Ou seja, ele não tem autonomia. Ele tem o cargo de Exatamente. gerente, mas não tem Não autonomia. tem Tudo ele tem autonomia. que pedir bênção, ele tem que pedir por favor, né? Assim? Exatamente. O cargo de gestão clássico e que não tem direito às horas extras é aquele que pode tomar decisões isoladamente, podendo muitas vezes até comprometer alguma coisa da empresa. Ele responde pela empresa em algumas situações e principalmente não bate o ponto. Agora, o que a gente vê na prática é muitas pessoas, isso acontece muito com o bancário, Patrícia. O bancário, muitos deles são gerentes, mas não têm autonomia nenhuma na prática. Só cumpre metas, né? Exatamente. Olha, a gente tá bombando aqui a nossa caixinha do Instagram. Dessa vez é o Valdemar pedindo para a gente falar sobre assédio e ambiente de trabalho. Ô, doutor Juan, o que é o assédio? Qual é a configuração do assédio? O assédio, Patrícia, o assédio moral é aquela conduta reiterada do seu empregado ou o empregador, pode ser na linha horizontal ou vertical, onde a pessoa coloca apelidos, faz algum tipo de discriminação com você no ambiente de trabalho, e isso vai minando a energia da pessoa e vai deixando ela cada vez mais numa situação ruim. Constrangedora. Exatamente, uma situação constrangedora. Esse é o assédio clássico, né? E hoje em dia nem precisa mais dessa reiteração devido às evoluções que vem acontecendo no mercado de trabalho. Precisa ter subordinação, assim, para ter o assédio? Não, Quem está sendo assediado tem que ser subordinado ao assediador? não necessariamente. O assédio ele pode ser horizontal, funcionários da mesma hierarquia ou do próprio chefe, vamos dizer assim, que tenha aquela pessoa como subordinado. A Samanta, nossa seguidora lá do Eldorado em Contagem, um abraço para ela, ela pergunta: como devo agir em caso de assédio? Assédio, ela tem que produzir as provas que ela pretende para comprovar esse direito na justiça, prints, gravações de áudio, mensagem de WhatsApp, tudo isso serve de prova. E a boa e velha testemunha. Na justiça do trabalho, a testemunha tem uma importância muito grande. Tem importância, né? Principalmente a Exatamente. testemunha para poder depor, chegar e falar o relato direitinho, né, doutor? Exatamente. A testemunha no processo de trabalho ela é muito importante, porque documentos, às vezes, os juízes nem analisam. Agora vamos chegar num ponto aqui que todo mundo, eu aposto, que está aí querendo. O WhatsApp fora de horário. Tem a jornada de trabalho, o trabalhador cumpre, só que, entretanto, todavia, sempre tem alguém mandando aí o famoso WhatsApp 10 horas da noite, 11 horas da noite, 6:30 da manhã. Isso configura aí hora extra, doutor? Configura sim, Patrícia, mas esse WhatsApp enviado antes ou depois da jornada, ele tem que caracterizar uma determinação, né? Se ele mandar alguma mensagem pedindo alguma coisa para o outro dia, alguma coisa nesse sentido, pode não ser considerado. Mas se ele estiver fazendo alguma determinação, pedindo alguma coisa, aí é caracterizado assim. Tem que ter bom senso do empregado e do empregador, mas o empregador não pode ficar acionando o empregado após o horário de trabalho. E aquele empregado que ele não responde, ele prefere não responder e deixa a mensagem ali, vai tratar no outro dia. Aí depois vamos supor que ele entre com uma ação, né? Ele vai ingressar com uma ação na justiça. Ele pode usar essas mensagens mesmo que ele não respondia? Ele pode sim usar essas mensagens para comprovar que ele era acionado naqueles horários, mas como ele não respondia, vai ficar caracterizado que ele não se ativou ali para o empregador dele. E ele está mais do que certo de não responder, ele pode responder no outro dia quando começar a jornada de trabalho dele. Porque tem que ter um tempo, né? Hoje em dia, Exatamente. com essas mudanças no mercado de trabalho, né, o doutor Juan, as situações estão muito rápidas, né, céleres. Então, a pessoa, se bobear, não descansa. O tempo todo ela está no celular, o tempo todo ela está conversando sobre trabalho. Então, isso dá também a famosa doença aí, que é a síndrome de burnout, né? Exatamente, Patrícia, é a questão da desconexão.
Hoje em dia, todo mundo tem direito à desconexão. E o que que é a desconexão? Nada mais é do que você ir embora do seu trabalho e deixar tudo para trás. Mas só que hoje em dia, às vezes, se você não responde uma pessoa no WhatsApp, ela já acha ruim, às vezes você tem que ficar ali ligado o tempo inteiro, as pessoas estão cada vez mais ligadas 24 horas, mas essa desconexão é cada vez mais importante no ambiente de trabalho. As pessoas estão adoecendo e o trabalho deveria ser um local não só de prazer, sustento, mas hoje em dia objeto aí de adoecimento. Como que está aí, doutor, a norma que fala que cada empresa tem que ter uma junta, uma comissão com psicólogos para tratar a saúde mental das pessoas? Ela entrou em vigor e ela já tem que ser aplicada nas empresas, que é a ANR, que fala sobre a questão do ambiente de trabalho, da saúde mental, que é uma das questões que está em voga hoje no mercado de trabalho. Todas as pessoas estão falando sobre isso, dessa questão da saúde mental, porque antigamente eu vejo que as pessoas ficavam 30, 40 anos no trabalho e aceitavam tudo que o empregador fazia, mas Hoje não. hoje isso não existe. É. As pessoas, elas estão abrindo mão de cargos de liderança, não estão querendo grandes responsabilidades em detrimento de ter uma qualidade de vida melhor, mesmo que não ganhe mais, mas que ela viva do jeito que ela escolheu viver. A saúde mental em dia, não é mesmo? Isso é o mais importante, né, doutor? Exatamente. Bom, Patrícia. nós falamos de muita coisa por aqui, eu que estou chegando ao final da nossa gravação. Se você é o nosso ouvinte, é o nosso internauta, tem dúvidas, pode mandar encaminhar para o direct do doutor Juan Carvalho. Vamos repetir o Instagram, doutor? Isso. Patrícia, o Instagram do escritório é uec.advogados. uec.advogados. Quais são as considerações finais? O que o senhor tem a deixar aí uma mensagem, tanto para o trabalhador quanto para o empregador? Patrícia, na minha visão como advogado, eu vejo que tem muitos empregados que precisam ter a sua parcela de responsabilidade e muito empregador que precisa tratar os seus empregados de uma forma mais humana, Né? de uma forma mais cordial, mas sem perder aquela diretriz ali do trabalho, porque dos dois lados tem as dificuldades, tanto do empregador como do empregado. E para viver de forma harmônica, eles precisam ter diálogo e encontrar um ambiente de trabalho ali que seja saudável para todos, porque hoje a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. É verdade. Então, o recado que eu deixo é: tenham bom senso e conversem sobre as questões que estão incomodando cada um. Bom senso, conhecimento, educação, né? Eu falo mais do que isso, é ter aí uma educação de sentimentos. Eu falo, gente, que às vezes a gente, para manter um trabalho muito tempo, você precisa tirar o paletó, né? Você entrou na empresa, o empregador também não quer saber da sua necessidade, dos seus problemas em casa, do que está se passando. Ele quer uma produtividade. Por outro lado, nós que somos da CLT também, precisamos de ter aí uma qualidade de vida, tá em dia, assim, né? Com o primordial é levar a produtividade e buscar o sustento e o nosso bem-estar. Tô correto? Exatamente, Patrícia, falou muito bem. Vamos finalizar? Você Vamos gostou sim. do Espelho Mágico? Ótimo, Patrícia. Vai voltar mais vezes? Vamos, sempre. Então, alô você que quer aí informação, não pode deixar de seguir o Dr. Juan Carvalho. O arroba dele é @uec.advogados. Vambora? Vambora, Patrícia. Então, muito obrigado. Obrigada a você, volte sempre. Obrigado. Eu conversei com ele, doutor Juan Carvalho, ele que é advogado especialista em direito do trabalho. Gratidão e alegria, vou ficando por aqui. Você gosta do nosso Espelho Mágico? Então, gente, compartilhe o nosso conteúdo. Siga aí na plataforma principal, a que você mais gostar. Compartilhe, inscrevam no canal e indique, claro, né? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Gratidão e alegria. Até mais!